Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento sobre o mercado de saúde suplementar. O objetivo aqui é trazer insights, análises e discussões sobre o nosso mercado de atuação, como a visão do desempenho das operadoras, as questões mercadológicas, financeiras, contribuindo para as decisões estratégicas, decisões de investimentos e maior compreensão do momento que estamos vivendo no setor e com as suas perspectivas e tendências. Esse é um evento realizado pela XVI, uma consultoria especializada no segmento de saúde suplementar. Então, para quem ainda não nos conhece, fica o convite para conhecer o nosso portal, o nosso site. A empresa já vem atuando no mercado de saúde suplementar já há 13 anos, e a gente sempre leva a perspectiva financeira com o objetivo de gerar valor, viabilizar novos negócios, impulsionar a gestão de investimentos no segmento de saúde. Ao longo desses 13 anos aqui na XVI, desenvolvemos projetos para mais de 60 operadoras, são dezenas de operações de M&As, projetos de viabilidade e a estruturação de veículos de investimentos bastante importantes para o setor, como os primeiros fundos imobiliários, os primeiros FDICs, as primeiras emissões de dívida estruturada via mercado de capitais. Para quem ainda não me conhece, eu sou um dos sócios fundadores aqui da XVI, sou doutor em administração, atuo na frente de viabilidade, captação de recursos e gestão de investimentos já há bastante tempo, especialmente com o desenvolvimento de projetos dentro do sistema Unimed e com a gestão de operadoras e gestão de investimentos no setor. É um prazer estar aqui hoje conversando sobre esse tema. Esse material vai ficar disponível também nos nossos canais, seja pelo YouTube, como também no nosso canal no Spotify, na versão de podcast. Bom, só fechando aqui em relação à XVI, nós atuamos com a consultoria estratégica, planejamento, análise de realidade e estruturação financeira, na frente de mercado de capitais com a consultoria e gestão de investimentos. Nós somos uma asset, temos uma gestora, atuamos com a gestão de carteiras administradas, com fundos de investimentos, atendendo clientes do segmento de saúde e também de outros nichos, e por fim, coordenando e desenvolvendo diversas operações de M&As, com suas fusões e aquisições, com foco sempre no segmento de saúde. Nós atendemos, além de Unimedes, diversas operadoras, fundações, redes de hospitais, e é motivo de muita satisfação e de muita responsabilidade vir aqui tratar com vocês o desempenho do mercado, a nossa percepção de mercado, atuando no Brasil inteiro, com as mais diversas operadoras do segmento de saúde, e com isso trazer uma visão bastante estratégica de quem está também à frente no dia a dia com as operadoras, com os nossos clientes. Então, antes de mais nada, gostaria de contextualizar com todos aqui o que é esse mercado de saúde suplementar. Esse mercado que representa atende quase 53 milhões de beneficiários. Aliás, atingimos agora, no mês de junho, o maior número de beneficiários cobertos por plano de saúde, um pouco menos de 25% da população em termos de taxa de cobertura, e é um grande destaque positivo, é um mercado que não cresce de forma significativa há 10 anos, mas nos últimos anos recuperamos aquele movimento de redução pré-pandemia e desde a pandemia, então desde 2021, em questões mercadológicas, estamos observando o desenvolvimento desse mercado, a ampliação do número de vidas. E nesse mercado nós temos algumas modalidades de atuação com relação ao tipo de empresas. As duas principais modalidades, melhor dizendo, é a modalidade de medicina de grupo, são as empresas de capital aberto ou de capital fechado, mas são as empresas como a Apivida, que é o principal expoente, a Apivida Notre Dame, entre outras operadoras, as cooperativas médicas, em sua essência formadas por Unimed, aí com cerca de 19 milhões de beneficiários, representa 38% de market share, e depois, com fatias menores, as seguradoras, com 7 milhões de beneficiários, e as empresas de autogestão, ali formada com beneficiários de uma empresa em específico, na modalidade de autogestão de plano de saúde, que é a composição de cerca de 4,6 milhões de pessoas aqui no Brasil. E, por último, uma participação menor,
são os planos de filantropia, como incidem a observação nas Santas Casas, em sua maior representatividade. Bom, então esse mercado, no primeiro momento, a gente, além do destaque para o crescimento, que acaba sendo uma notícia muito positiva, nós observamos que ele se manteve em participação de cooperativa médica nesse período, com uma pequena redução de Unimed de 38% para 36% do mercado, com o destaque da evolução das medicinas de grupo, principalmente a Apivida, que é o principal representante dessa categoria, a Apivida e a Amil. A Apivida ainda com destaques em termos de crescimento, soltou resultado recente, resultados também positivos. Então, são os principais expoentes de modalidades de empresa. Bom, e por que esse mercado vem crescendo? Por que o mercado de saúde suplementar é um dos principais mercados do Brasil? E por que tem atraído tanto investimentos e quais são as perspectivas que nós temos? São essas respostas que a gente busca com esse evento, e eu gostaria de já trazer o primeiro ponto de maior destaque, que é a questão do crescimento e do envelhecimento populacional. Esse pode ser um tema, muitas vezes, recorrente, mas é um tema extremamente importante e vai ditar as principais estratégias que serão definidas no segmento. O quanto isso é relevante de uma forma, em termos de planejamento e de decisões de investimentos, de uma maneira bastante relevante nos impactos de decisões. Como assim? O Brasil é um país, diferente de outros países europeus e asiáticos, é um país que está em crescimento, a gente cresce até por volta de 2050, mas nós temos uma pirâmide que é quase um triângulo, olhando que a base ali entre 20 e 50 anos, mais precisamente entre 20 e 40 anos, é a parte mais gorda dessa pirâmide, a parte mais com maior número de pessoas. No entanto, diferente de outros países, a população brasileira ainda é jovem, quando se comparada à Europa, a Estados Unidos e Ásia, e esse público, esse boom demográfico que a gente tem aqui em termos econômicos, ele vai passando e a gente tem, em 2050, uma inversão, quase que um triângulo invertido, né, no qual essa parte mais relevante da nossa pirâmide etária passa a ser composta por pessoas mais idosas, acima de 50 anos. E se a gente olhar o extrato, especificamente acima de 60 anos, em 2050 nós teremos 30% da população acima de 60 anos. É mais que o dobro do que nós temos hoje. E em 2050 pode parecer um pouco distante, mas estamos falando de 25 anos em termos de planejamento de Estado, de planejamento de saúde, não é tanto tempo assim. Quando nós olhamos o prazo em termos de novas tecnologias, novos medicamentos, novas patentes, e principalmente em estrutura assistencial, olhando aqui para o mercado de oferta de leitos, por exemplo, são todos investimentos de longuíssimo prazo, portanto, já demandam iniciativas desde já. Por exemplo, é notório que com a população mais envelhecida, a gente vai ter uma demanda muito maior por todos os serviços de saúde, incluindo serviços hospitalares. Ou seja, vamos precisar de mais hospitais para atender esse público. Vou falar um pouco mais sobre isso na sequência, mas já é interessante a gente observar que um hospital, o prazo médio de investimento, se ter uma ideia, vou pensar em fazer um hospital, até colocar esse hospital de pé, vai por volta de 5 a 7 anos. Significa que muitos desses projetos para atender esse cenário de envelhecimento já precisam ser iniciados. Entre você pensar uma operação hospitalar iniciar, temos todo um ciclo de desenvolvimento de projetos, de planejamento, de aprovações, e depois o ciclo de construção. Então, são projetos de investimentos realmente para longo prazo. E esses projetos, eles vêm para atender essa demanda crescente, olhando, sobretudo, essa característica demográfica que é específica de países como o Brasil, com envelhecimento e crescimento populacional, e quando a gente traz ainda questões de novas tecnologias, novas incidências, principalmente ampliação do rol de cobertura, entre todas essas questões assistenciais, o impacto é a maior utilização dos serviços de saúde de uma forma generalizada e ampliada e crescente. De 2014 para cá, por exemplo,
a taxa de internação, que era 16% das operadoras de plano de saúde, ou seja, para cada 100 beneficiários, 16 ficavam internados, nós observamos ir para quase 19%. E não só a ampliação do número, é a tendência, com exceção do período de pandemia, em que a gente houve uma redução da taxa de internação das carteiras de maneira geral, porque teve uma redução do fluxo seletivo, e houve uma concentração maior em leitos de UTI. A gente nota que, com exceção desse período de pandemia, a tendência é de crescimento de internação, de crescimento de exames de ressonância, de tomografia, que são exames mais caros, que têm impactos de custos mais relevantes. O único indicador que não cresceu nesse período foi o indicador de consulta por beneficiário, em torno de 5,5, 5,6 consultas por ano por beneficiário. Mas esse indicador de consulta nem é um gasto tão relevante assim. O maior impacto está nos desdobramentos dessas consultas. Quando a gente olha para crescimento de volume de exames, a volumetria de quantidades e a incidência da taxa de internação crescente também. Então, isso nos leva a uma perspectiva de cada vez mais utilização do serviço de saúde. Então, é uma tendência que a gente não deve ter essa reversão a médio prazo. Pelo contrário, com o envelhecimento populacional, a gente espera essa maior utilização. Outro aspecto importante aqui pelo lado da oferta, né, a gente está vendo a demanda da população em termos de saúde, pelo lado da oferta, uma proxy em se falar em oferta de serviços, pode ser a oferta de novos profissionais, de médicos entrando no mercado. Esse é um dado bem interessante, porque de 2016 para cá, ou seja, praticamente 10 anos, nós aumentamos em mais de 50% a oferta de novos médicos no mercado. Nós saímos de 400 mil médicos em 2016 para 635 mil médicos atuando no mercado de saúde geral no Brasil e deve passar de 1 milhão a partir de 2030 com os novos cursos de medicina, novos ingressos, e a taxa de saída é muito baixa, né? Dados ali da demografia USP informa que mais ou menos 2 mil médicos por ano saem do mercado, é bem pouco perto da quantidade que entra, entre 25 e 30 mil novos médicos entrando atualmente. Então, isso nos traz uma observação que, pelo lado da oferta, eu tenho mais médicos precisando atuar no mercado, tendo que prestar mais serviços, de uma certa forma também criando a sua própria demanda. A oferta de mais médicos gera, apesar da desigualdade no Brasil, mas gera também aquilo que eu comentei anteriormente com relação ao efeito da maior utilização. Então, esse efeito aqui, apesar desse crescimento, nós ainda temos cerca de 3 médicos para cada 1.000 habitantes, é um número baixo de países, mais baixo que países desenvolvidos, mas é uma proporção que traz esse efeito de maior utilização também. Bom, e quando a gente volta aqui também pela oferta de saúde, outra proxy importante, uma pelo lado de serviços com os profissionais, outra pelo lado de infraestrutura, olhando o número de leitos instalados no Brasil. Nós tivemos uma ampliação no número de leitos instalados, nós saímos cerca de 500 mil leitos para 541 mil, sendo que a maior proporção de leitos instalados é de leitos privados, né, os chamados leitos não SUS, de 160 para 180 mil novos, 180 mil leitos, ou seja, adicionando 20 mil novos leitos. Então, a gente até vê uma certa discrepância aqui, falando um pouco de SUS, de mercado privado. Nós temos uma proporção muito maior de leitos privados em relação ao leito SUS, dado que o leito privado atende apenas menos de 25% da população. Mas no efeito disso, nós ainda temos uma proporção muito baixa de leitos para cada 1.000 habitantes. Então, tem uma referência da Organização Mundial de Saúde que trabalha entre 3 a 5 leitos para cada 1.000 habitantes. Esse dado para o Brasil ainda é abaixo desse piso esperado de 3 leitos, mas é interessante observar quando a gente compara com países envolvidos, que já passaram por esse processo, então não adianta eu comparar com países em desenvolvimento, porque olhando para frente eu preciso atender um novo mercado, que é um novo mercado de população vivendo mais idosos, e quantidade de idosos representando hoje que seria 15% para 30% da população.
Portanto, é para esses países que a gente deve olhar, e nessa observação a gente ainda tem muito a desenvolver. Faltam muitos leitos no Brasil. A própria Argentina tem uma relação melhor, 3,3, Uruguai 2,8. Então é provável que a gente tenha uma escassez muito grande de estrutura assistencial, a menos que a gente tenha uma demanda de investimentos sendo suportada para os novos investimentos. E aqui um paralelo com o mercado, com a economia, não é muito favorável o contexto, à medida que a gente tem taxas de juros muito altas, ainda tem baixo acesso ao mercado de capitais, o mercado de investimentos no Brasil ainda precisa ser desenvolvido e muito para atender o que vem de demanda no setor de saúde. Aqui tem um grande descompasso entre necessidade, crescimento populacional, envelhecimento, novos médicos, novas tecnologias e oferta de leitos instalados. Então, esse em termos de ativos, imaginamos que tem grandes oportunidades e vão surgir lacunas importantes e projetos relevantes nesse setor. E um grande problema decorrente disso tudo, que é esse descompasso entre oferta e demanda, o efeito, um dos efeitos que a gente pode observar é também com relação ao crescimento da judicialização na saúde. Esse é um dos tópicos sempre citados em debates dos problemas econômicos e financeiros do segmento, e nós trouxemos esse número. Observamos cerca de 330 mil processos ativos pendentes, ou seja, sem resolução, vinculados à saúde suplementar. Nós triplicamos esse valor de 2020 para 2024. E o principal processo, o principal tipo de processo é relativo a tratamento médico hospitalar. Então, desses 330 mil processos ativos, pouco mais de 160 mil processos são por necessidade, por solicitação de tratamento médico hospitalar. E o número espanta, mas a tendência, ela também espanta. É um crescimento vertiginoso ao longo desse período, e nada nos indica que terá uma redução. Apesar de muitas ações envolvendo ações conjuntas de lobby, de relacionamento judiciário com as operadoras, a carência assistencial, ela continua sendo um problema. Nós temos a situação do rol, que ele não é taxativo, isso ainda é algo adicional, quando a gente fala de potencial problema de judicialização, e de toda forma, que para a gente, termos de gestores e de decisões, o contexto é esse, crescimento de judicialização não deve reduzir aí nos próximos anos. E nesse ambiente todo, com o custo aumentando, eu quero trazer o indicador para a gente trazer isso em números, né? Quanto que o custo médico hospitalar assistencial como referência vem aumentando. A gente sabe que não é a inflação, a gente tem um impacto muito grande nos custos, quando a gente olha a evolução do custo dessas operadoras, hospitais, tratamento médico hospitalar, que é em relação à adoção de procedimentos mais caros, com as novas tecnologias, novas drogas medicinais, e também com a maior incidência e o efeito do dólar sobre isso. Então, a maior parte dos medicamentos de saúde são, de alguma forma, importados, equipamentos mais relevantes, em que ressonância, tomos, são importados, tem componentes importados, então o dólar tem um efeito muito grande, e a elevação do dólar traz também mais inflação para o setor, ou seja, a inflação médica não é a inflação do IPCA. Quando a gente observa historicamente, a inflação média de 2015 a 2023, 2024, esse período, foi de 256%. Nós temos inflações que rodam seguramente entre 15% e 20% ao ano, enquanto que o IPCA 5%, 6%, é uma inflação de 3 vezes a inflação que a população tem de maneira geral, medida pelo IPCA. Então, a inflação da saúde é 3 vezes maior do que a inflação média pelo IPCA. E, além disso, as operadoras não conseguem repassar isso aos planos. O mercado de saúde não consegue repassar isso ao beneficiário, até porque repassar 3 vezes IPCA todo ano não é tarefa fácil. E o reajuste de pessoa jurídica, que é onde existe maior flexibilidade entre contratante, empresa e plano de saúde, então, em tese, são forças que se equilibram, em teoria, na prática, o reajuste de pessoa jurídica também fica abaixo desse custo da inflação médica. Então, nós estamos falando de reajuste nesse período 171%, enquanto que a inflação médica foi 256%.
O bom é que é melhor do que o reajuste que a ANS estabelece, na forma da reajuste que a ANS estabelece para pessoas físicas, entre o componente do IPCA, que não faz muito sentido para a área de saúde, mas 20% é IPCA, e também os parâmetros de eficiência, o que acaba refletindo em reajustes para pessoas físicas muito menores do que são de pessoas jurídicas e também abaixo do custo do que do que é o custo da saúde suplementar. O efeito disso é sempre a redução de resultados no segmento ou estrangulamento de margens, por isso que a gente observa sinistralidades historicamente altas, né, patamares acima de 83%. No ponto positivo, em 2025, foi um dos melhores trimestres da série histórica, seguramente dos últimos 10 anos, o primeiro melhor trimestre, com 79% de sinistralidade. Com exceção de 2020, que foi pandemia, toda a restrição de acessos, procedimentos seletivos, e foi um ano atipicamente, financeiramente positivo para o setor, é normal a gente ver sinistralidades acima de 80%, e com isso sobra muito pouco para despesas administrativas, despesas comerciais e margens de resultado. Eu até já fiz um estudo sobre como o setor, em termos econômicos, destrói valor, ou seja, o retorno gerado sobre capital no setor de saúde é abaixo do que o custo de capital. Mas isso é uma pauta mais financeira e para um outro momento. O ponto aqui é importante a gente avaliar que a sinistralidade se mantém alta e a gente tem uma grande concorrência aqui em termos de composição de resultado, que é a diferença entre prestadores de serviços e operadoras de saúde. Esse aqui, em termos de mercado, é o que a gente chama de mercado de soma zero, ou até soma negativa, dependendo do ponto de vista. Soma zero por quê? Porque é basicamente um circuito fechado, no sentido em que eu tenho quantidade de beneficiários que pagam o ticket médio pré-pagamento, então, em sua grande maioria, eu basicamente tenho uma relação de ticket médio por número de pessoas. Com exceção de mercado particular, que é um mercado ínfimo dentro do segmento de saúde, representa aí até 5%, dependendo do tipo de negócio, o segmento de saúde suplementar ele depende das operadoras, e aí as operadoras têm uma receita estabelecida, que é a quantidade de beneficiários desse ticket médio, e o custo não. O custo ele é variável de acordo com a utilização. Então, o que a gente tem de dado bem interessante aqui, produzido pela nossa área de research? A média de resultado de hospitais da ANAHP, de EBITDA, roda em torno dos seus 13%, 10%. De operador é muito menor. Quando bom, é em torno de 4%, 5%. A gente já consegue identificar que hospitais têm margens melhores. Não significa resultados necessariamente melhores ao investimento que é feito. Tem que entrar um pouco mais no detalhe. Mas, de maneira geral, as margens de hospitais são melhores que de operadores. Mas não é esse o ponto mais importante, é observar a concorrência entre os resultados. Quando o hospital vai bem, a operadora vai mal, e vice-versa. Então, a gente pega lacunas, para 2020, operadoras tiveram bons resultados, quem arcou com todo o peso financeiro da Covid foram os hospitais. De 2022 para cá, as operadoras passaram a melhorar resultado, os hospitais passaram a piorar resultado, né, medido aqui pelo resultado EBITDA. O que traz para a gente um insight bem interessante. Será que é mais eficiente para o setor ter agentes atuando de formas isoladas? Então, eu tenho aqui um player que trabalha no hospital, outro player que trabalha laboratório, outra imagem, outro operador. Ou será que o conjunto é mais eficiente? Considerando até essa concorrência de resultado, é muito mais sustentável, muito mais perene atuar de forma conjunta. Então, é natural que a gente observe movimentos de quem atua somente como operadoras, passando a ter também hospitais, ainda que por uma estratégia de parceria, joint venture, toda uma estrutura que não necessariamente seja construir o próprio hospital, mas o fato é ter a operação hospitalar associada à operação de plano de saúde como uma estratégia de competição de sobrevivência, reduzindo desperdícios, organizando melhor a jornada do paciente, então sem ter hospitais de referência e somente eles para poder fazer a melhor gestão desse custo, dessa jornada do paciente, e, sobretudo, essa concorrência de resultado deixando de existir, pensando no melhor resultado possível, a soma das duas operações.
E aqui eu falei de hospital e operadora, mas vale a mesma coisa para imagem e operadora. Então a ideia é a gente ter esse desenvolvimento. Então trago alguns destaques, só referenciando esse movimento. Operadoras investindo em rede própria e buscando cada vez mais ter a sua verticalização. O melhor exemplo disso em termos de verticalização e continuidade nesse movimento é a Apvida, que vem investindo até mesmo em 2025, anunciando mais 2 bi em expansão da rede própria. Mas casos recentes de empresas que tinham estratégias completamente distintas mostram que o caminho é realmente nesse sentido. Redditor e Bradesco, então Redditor é uma rede hospitalar bastante consolidada, e Bradesco como seguradora, até pouco tempo não eram vistos como players de operações verticalizadas. Então, tivemos um grande casamento entre esses dois agentes, montando uma joint venture para atuar com Via Atlântica D'Or. Vale citar também que a Rede D'Or já teve um movimento com a Sul América e Qualicorp também, né, Sul América e Qualicorp, para ter também a gestão de plano de saúde associado à sua operação. E a gente vê esses movimentos realmente acontecendo. Casos recentes, como da Rede D'Or com a Fleury, mostrando que redes de laboratórios e redes de hospitais têm uma integração muito grande, assim como redes de oncologia. Então a gente deve ver movimentos mais frequentes como esses, players que ficaram isolados, oncoclínicas, Cora Saúde, devem ter movimentos para organizar melhor a sua escala e ter essa sinergia. Então, a gente vê também operadoras com hospitais, mas também prestadores de serviços de operadoras se juntando para formar ecossistemas cada vez maiores, mais eficientes e mais sinérgicos em termos de operação de plano de saúde. E o efeito disso, com essa maior concorrência, com essa atuação no segmento, é a consolidação. O resumo de tudo isso, em termos competitivos, concorrenciais, é a atuação de menos empresas no mercado, falo de menos operadoras, mas a gente também tem consolidação de redes, de hospitais, e todos os segmentos de saúde. Então, é um movimento de redução do número de players, na formação de agentes maiores, em busca do ganho de escala. Então, se eu tenho um circuito fechado em termos de receita, eu preciso ser eficiente pela lógica do custo, olhando como que eu diluo meus custos fixos tais como despesas administrativas, gastos tecnológicos e toda a parte de back-office, suporte de hospitais e operadoras. Então, consigo ganhar escala, quanto maior a operação, menos necessidade de gastos administrativos. E esse efeito de ter empresas maiores, com redução de custo, mas também com uma redução na competição no setor. Então, eu tenho menos operadores em atividades, menos Unimedes em atividades, então isso não é um efeito de operadora de medicina de grupo, isso vale para todo mundo, inclusive as cooperativas médicas, já que elas também vão se aglutinando. Algo parecido com o que a gente já viu em outros setores, como aconteceu já no setor bancário, com essa consolidação, setor de alimentos e bebidas, setor de varejo. Então, é natural que setores muito competitivos passem a ter agentes consolidadores, tais como são os agentes como a Rede D'Or, para a área de hospitais, a Apvida, Notre Dame, Intermédica para as operadoras, o que já fez a DASO, o que já fez a Aliar, juntando concorrentes em operações maiores. Então, fechando esse aspecto mercadológico, alguns pilares são importantes nessa sustentabilidade competitiva, pensando na perenidade do setor e das empresas nesse segmento. Então, a gente sempre começa falando do engajamento e evolução do médico, que é o prestador de serviço essencial nessa estrutura, tem que estar envolvido e já passando para outros pilares, mas para falar também do médico, a questão da mudança do modelo de remuneração. Hoje, todo segmento de saúde ele é baseado no fee-for-service, não todo, mas a maior parte dele ainda é baseado no fee-for-service, o que significa que se paga por doença, por utilização. Se eu faço 10 consultas, eu recebo 10 consultas. Se eu faço 10 cirurgias, 10 cirurgias. Sem associar uma remuneração, de maneira geral, a uma eficiência, a um resultado, a uma performance.
Essa mudança no modelo de remuneração, algumas operadoras vêm adotando, como, por exemplo, a adoção de pacotes. Então, não importa se ele faz 10 ou 20 consultas, não importa se ele conseguiu atender um público de 100 pessoas que foi, naquele período, devidamente assistido. Então, a ideia é promover melhor a remuneração e os profissionais conseguem ter mais eficiência dentro da sua carteira de clientes. Que é como, por exemplo, o caso do segundo pilar, da integração da saúde suplementar. A integração das APS. Então, no caso das APS, com o modelo de atenção integrada à saúde, trabalha tanto com uma mudança do modelo de remuneração, quanto o outro pilar, que é a questão da resolutividade e da integração de rede. Então, esses modelos que ainda são embrionários, aliás, um resultado bem interessante divulgado pela ANS sobre o efeito das APS em redução de custo, 20 e tantos por cento de redução de custo, mostra que esse é mesmo um caminho ainda pouco adotado, mas que tem um efeito de gestão assistencial de redução de custo significativo para as cooperativas, operadoras e o modelo de atenção. A rede integrada é básico, parece óbvio, mas a maior parte dos sistemas de saúde não são integrados. Você, como paciente, vai no centro de exame, faz um exame, vai no outro, faz o mesmo exame, e pode fazer várias vezes o mesmo exame em vários lugares diferentes. Então, não se tem um controle, uma gestão, um acompanhamento. Será que preciso repetir o exame sempre? Com que frequência? Os resultados já são suficientes? Então, tem muito desperdício ainda, e a rede integrada, ela é algo que ajuda esse acompanhamento. Talvez um grande destaque para a operação da Rede D'Or com o laboratório, com a Fleury, é justamente para integrar isso e ganhar mais escala, conseguir reduzir desperdício. E a questão da resolutividade, como efeito de tudo isso, né, todos esses pilares, rede integrada, então, que significa ali mais verticalização, mais parcerias estratégicas, trago a diferenciação como um pilar competitivo. Então, são esses quesitos que vão direcionar as movimentações estratégicas e grandes projetos de investimentos, até mesmo adoção de tecnologias, vêm para ajudar em alguma frente disso. Por exemplo, o principal fator tecnológico em implantação nos últimos anos vem sendo a adoção de IA, a inteligência artificial, na área de saúde, e vem para ajudar em alguma dessas frentes. Então, para ter mais resultatividade, para monitorar melhor o paciente, para ter uma diferenciação no atendimento, redução de burocracia. Então, tudo isso, ao nosso ver, vem em algum desses pilares para gerar um tipo de benefício. Então, em resumo, essa sustentabilidade financeira, aqui em termos de mercado, de competição, vão muito no sentido de parcerias e verticalização para, pensando aqui em negócios, controle de custos, diversificação e resultados, e pensando na parte comercial, com desenvolvimento de carteira, controle de qualidade, e tentar criar barreiras, ou melhor dizendo, diferenciais competitivos para novos concorrentes. Então, esses movimentos todos nós estamos observando e continuaremos observando, o Clínica com os Unimedes, DASA com a Mil, Sul América com a Rede D'Or, a Apivida com seus hospitais, tudo isso vem, de alguma forma, para ampliar esse acesso desses pilares que eu comentei recentemente, com destaque para a integração da rede, da verticalização. Bom, pelos aspectos mercadológicos, esses são os principais destaques. Mas não podemos falar de competição sem deixar de citar as novas tecnologias, que são rotineiramente inseridas no contexto da saúde suplementar, como, por exemplo, as cirurgias computadorizadas, pensando que hoje cirurgia robótica não está no rol do plano de saúde, mas já tem movimentos acontecendo nesse sentido. Então, o SUS vem tentando ter medidas ali, projetos de lei para tentar trazer o SUS um pouco mais para a parte de digitalização também, assim como as operadoras de saúde e medicina de grupo já avançam nisso. A parte de prontuários médicos unificados, que é algo básico, mas tem toda uma transformação digital acontecendo nos últimos anos. Tem um case bem recente
do Hospital Albert Einstein sobre a implantação desse processo de transformação digital, que não é só o prontuário eletrônico, o prontuário digital, uma série de movimentação. A telemedicina, que já é uma realidade recente, na verdade, desde a pandemia, que a gente conseguiu, pelo menos trouxe esse impacto positivo no segmento de saúde e a adoção da telemedicina, que antes era muito rebatido pelos conselhos e pela classe médica de maneira geral, e já é adotado, inclusive, no SUS, ampliando o acesso. Então, como é que a gente vai atender mais população que vai necessitar de mais serviço, tendo os mesmos recursos? A telemedicina ajuda nesse quesito. E fechando os aspectos tecnológicos, tem uma transformação, uma movimentação que a gente não consegue quantificar corretamente com a adoção da inteligência artificial na saúde suplementar, mas a gente já sabe que tem impactos muito grandes em termos de necessidade de investimentos no setor. Uma notícia, o CEO da Redditor, Paulo Moll, comentando sobre o impacto do setor de saúde nas decisões de investimentos pela Redditor. A gente tem uma relação de investimentos de cerca de 20% do segmento de saúde e passou para 50% dos hospitais da Redditor sendo direcionados para investimento em tecnologia, principalmente em IA. Só um instante, deixa eu só pegar. Só um instante. Precisei conectar aqui o computador, mas voltando, da Redditor, por exemplo, nós tivemos o anúncio de que já representa cerca de 50% dos investimentos em um novo hospital para a estrutura com inteligência artificial. Então, falando em novos investimentos, até mesmo de hospitais que têm uma impressão de ser apenas construção, já entra uma parte digital e de inteligência artificial relevante. A ANS, inclusive, já adota procedimentos de IA desde 2023, fez um edital com concorrência para a contratação de startups que buscassem trabalhar com agilidade regulatória, com a automação da jornada do paciente, com todo o processo que envolve a atuação da ANS, como, por exemplo, fiscalização via NIPs, a resolução dessas demandas, não somente assistencial, e a gente vai continuar observando uma crescente atuação na predição de demanda, da segurança assistencial. Então, tem todo um impacto da IA que está começando. Isso aqui é uma onda muito recente. ANS 2023, os hospitais nos últimos 2 anos e com o cenário ainda de mar aberto para a atuação da IA. Então, a IA pode, inclusive, ajudar a resolver essa lacuna, esse descompasso entre oferta e demanda que eu comentei agora com relação a essa situação do setor de saúde com crescimento e investimento populacional. Fechando o nosso ambiente competitivo, entrando no efeito financeiro, né, em que as operadoras, segmento de saúde, vêm observando nesses últimos tempos. Nós tivemos aqui o primeiro trimestre muito positivo, tudo indica o segundo trimestre será positivo, provavelmente não tão bom quanto o primeiro, mas o primeiro trimestre com 6 bilhões de resultado. Aliás, quem quiser entrar no detalhe, convido a assistir o evento realizado pelo nosso consultor, José Luiz, destacando com primazia vários pontos de positivos aqui do mercado de saúde suplementar com esses efeitos positivos financeiros. E aí, em 2025, nós tivemos 6,7 bi de resultado, um crescimento quase 50% em relação ao que foi nos períodos anteriores, mas com um resultado bastante positivo, sendo que o impacto de geração de caixa, de liquidez, e tudo isso observado para um descompasso agora, sim, positivo entre receita e custo. As receitas cresceram 8% no período e custo 4%. O que eu quero dizer? Os times comerciais fizeram um bom trabalho em reajustar carteiras de clientes no último ano.
Então, a gente teve uma sinceridade mais alta, isso ativam as cláusulas de reajustes contratuais, portanto, esses reajustes foram aplicados em 2025, 24 para 25, e já começam a mostrar esse efeito. Então, a receita cresceu 8 per capita, hoje o ticket médio per capita do segmento é de R$ 520 por mês, contra 413. Isso teve esse efeito positivo no caixa gerado. No entanto, a gente tem que destacar que esse resultado ele é bastante concentrado. Assim, quem gera os maiores resultados, nós temos 7 operadoras que ficam com 55% daquele resultado que eu comentei. Bradesco Saúde tem 15% desse resultado, a Pivida com 12% no primeiro trimestre. Ontem, ainda uma divulgação dos dados do segundo trimestre, que teve uma redução em relação ao primeiro, então realmente, ao que nos indica, o segundo trimestre deve ser bom, mas abaixo do primeiro. A Sul América, Porto Seguro, Notre Dame e a Unimed Seguros com 4% desse resultado, junto com a Mil. Então, desses resultados, destaques positivos para as medicinas de grupo, e, por lado contrário, as fundações e autogestão tiveram resultados piores, e aí demonstra também uma concentração de piores resultados nesses grupos. Então, se a gente transformar isso naquele segmento inicial, nós temos uma observação de que os resultados da Unimed representam 1,5 bi, então, do todo, as Unimedes é quem tiveram melhores resultados, também se representam em consolidado o maior grupo de empresas atuando. A Pivida com 691, Bradesco com 672, e aí as outras tantas operadoras com 807 milhões, com a margem de 2,8. Então, é interessante de observar até a diferença de margens. Unimed trabalhando com 5% de margem no primeiro trimestre, a Pivida com 8%, o Bradesco com 7% e outras tantas com 2,8%. E um destaque pelo lado financeiro é que os hospitais, a gente viu lá uma concorrência entre resultados de hospitais e operadoras, então as operadoras tiveram um resultado bom, os hospitais e prestadores provavelmente não surfaram dessa mesma onda. E aqui a gente observa alguns indicadores interessantes, que é o prazo médio da receita, prazo médio de pagamento. Hoje a gente vê que o ciclo financeiro das hospitais da ANAP é em torno de 24 dias, mas com o crescimento do prazo médio de recebimento sendo ampliado em relação aos últimos trimestres, ou seja, em média os hospitais estão demorando mais para receber, o que mostra uma necessidade maior de fluxo de caixa. E outra coisa que impacta nisso é a quantidade de glosas que os hospitais vêm percebendo das operadoras contra as suas operações. Então, índice de glosas, de acordo com os portes, né, mas é comum a gente ver em torno de 2 a 2,3% atualmente do faturamento do hospital ele é glosado. Em 2023 isso representava 1%, ou seja, as glosas dobraram de 2023 para cá. Isso também é uma característica que demonstra até um movimento crescente com a evolução dessas glosas pelas operadoras. Então, aqui também é um problema no segmento de prestadores de serviços, trago os hospitais, mas serve para todos os prestadores de pessoa jurídica. Isso se dá em virtude de maior fiscalização, também de maior abuso, por ambos os lados, mas o efeito é que a gente tem um ciclo de crescimento de caixa que vai necessitar de mais investimento em giro para os prestadores, ao oposto que a gente hoje observa com as operadoras. Então, tem essa concorrência aqui de resultados que eu mostrei logo no começo, e isso aqui ajuda também a gente identificar isso acontecendo. Bom, antes de entrar no fechamento, gostaria de convidá-los a deixar as suas dúvidas, comentários, mande mensagem aqui para a XVI, podem deixar as mensagens no chat, ou também para os nossos e-mails de contato@xvifinance.com.br. Será sempre um prazer discutir e trazer informações e receber feedback de vocês. Então, peço sempre que me tragam os feedbacks, os comentários, as opiniões, são sempre muito bem-vindos. Bom, fechando aqui o que nós tratamos sobre os resumos e as tendências, eu tentei organizar em 5 pontos principais. Envelhecimento populacional e pressão sobre custos. Então, nós temos aqui uma tendência de maior utilização por esse fator.
né? Isso tem impacto de pressionar custos e vai exigir uma alteração do modelo de remuneração. Falo do envelhecimento como uma referência, mas a incidência de várias outras situações também impactam nisso, como, por exemplo, a gente tem o crescimento, demanda por serviços relacionados até tratamentos como ABA e diversos outros tratamentos ao espectro autista, algo que não preocupava tanto as operadoras, período até anteriores a 2020. Normalmente você tinha casos de oncologia sendo o principal ofensor de custo, quando a gente olhar, fazia o recorte por tipo de incidência, e em muitas operadoras esse já passou a ser um problema maior, quando a gente olha os tratamentos associados ao transtorno do espectro autista. Então isso nos traz uma mudança, na verdade a oncologia não aumentou tanto quanto passou a ser o caso com esses novos tratamentos e novas adoções de práticas. Isso é uma coisa que demonstra que realmente as incidências de utilização vêm crescendo. Segundo aspecto de tendência é a verticalização e consolidação, já como realidade, com crescimento, com fortalecimento, acirramento desse movimento. Então, aqui a gente vê a Bradesco e Redditor como um expoente desse sentido, as aquisições acontecendo, a consolidação entre cooperativas médicas, com as fusões e as aquisições. O terceiro item, resumindo, a integração tecnológica e transformação digital. Então, convido vocês a buscar informações sobre o caso do AIS, que é uma grande referência, tem um programa CBN tratando e trazendo estudo de caso dessa transformação digital. E, além da transformação digital, adoção massiva da inteligência artificial, tanto pelo regulador, a ANS já vem adotando isso para ganhar agilidade, melhorar a burocracia, mas também pelas operadoras e prestadores de serviço. Então, em vários aspectos, assistenciais, administrativos, isso, ao que nos indica, o segmento de saúde vai ser o segmento com maior adoção, talvez o que passe por maior impacto pela adoção da tecnologia, né? Desde questões médicas, como laudos, até a parte de monitoramento do paciente, que é um tema que deve ser até tratado à parte, dada a dimensão disso, o impacto no nosso segmento. Pelo aspecto financeiro, a gestão financeira estratégica e acesso ao mercado de capitais vão ditar as decisões de investimentos, alocações e captações de recursos. Então, pelo lado de investimentos, a RN 508, a 521, a obrigatoriedade de uma lógica de compliance, trazer resultados financeiros que sempre foram importantes, mas com Selic a 15%, isso é ainda mais importante na composição da última linha de resultado líquido, como acesso ao mercado de capitais para fomentar essa demanda gigantesca de investimentos, nós estamos vendo que deve continuar existindo. O acesso que não existia até 2015, né, quando o mercado ainda era fechado para investidores estrangeiros, esse acesso que passa a acontecer no mercado financeiro, que permitiu o IPO de Apvida, de DOR, toda uma entrada de empresas do setor de saúde no mercado de capitais, ele deve ser ampliado. Não tem como a gente pensar em desenvolvimento econômico de um país sem desenvolvimento do mercado de capitais. Não tem como pensar em desenvolvimento do mercado de saúde sem acesso e desenvolvimento do mercado de capitais para o segmento de saúde. Então, pelo lado financeiro, isso é bastante evidente. E, por fim, novos modelos assistenciais e parcerias estratégicas. Muito se fala sobre a questão da verticalização, mas as parcerias estratégicas são formas de atender o que a verticalização busca, que é a questão da rede integrada, do controle de custo, da previsibilidade, do monitoramento, da gestão do paciente de uma forma coordenada pelo ecossistema de saúde. Então, essas parcerias estratégicas vêm sendo também caminhos adotados por algumas operadoras. Tivemos o caso em Minas, que foi amplamente divulgado, da Unimed Uberlândia, com os hospitais da Mater Dei, como um exemplo disso, e no Sul muitos movimentos também acontecendo, então pode ser um caminho interessante. Ponto é que a competição não se dá de forma isolada, não é só uma carteirinha de plano de saúde, não é só uma porta aberta de um procedimento, ela envolve uma atuação conjunta por todos esses fatores que nós comentamos, com foco no compartilhamento de infraestrutura, riscos e resultados, uma relação de ganha-ganha, algo que ainda não é tão comum no segmento de saúde. Por fim, quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui e convidá-los
acessar nosso XVA News e fazer parte da nossa comunidade. Agora eu gostaria de abrir para algumas perguntas. Nós recebemos algumas perguntas aqui no chat, alguns comentários também. Então, o Gelásio comentando sobre a evolução da Sul-América, com crescimento importante, assim como o Redditor, a Apivida, e sobre o caso dos tratamentos com ABA e relacionados para os efeitos para pequenas operadoras. O tratamento, esses novos tratamentos que passaram a ser ofensores de custos relevantes no segmento de saúde, eles têm um efeito maior para pequenas operadoras, por um motivo muito simples, que é o risco da operação. Se eu tenho um caso relevante de uma operadora pequena, 10 mil vidas, isso vai acontecer de tempos em tempos, e quando acontece, gera um efeito catastrófico. Vou dar um exemplo, vamos ter aqui uma indicação de Spinraza, 2 milhões de reais para tratamento da AME, e isso é comum acontecer a cada 100 mil casos. Então, uma operadora de grande porte vai ter isso uma vez por ano, de certa forma, bem mapeado. Para pequena, não acontece todo ano. E quando acontece, o efeito financeiro é gigantesco. Então, nós temos uma situação importante, que é compartilhamento de risco e a previsibilidade de risco, que em grandes massas populacionais, isso é apenas uma questão de estatística, de grandes números, de previsibilidade, de input atuarial. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade de custo maior. Para as pequenas operadoras, isso não. Então, uma alternativa para lidar nesse contexto é ter fundos mútuos, ainda pouco utilizados, mas algumas federações fazem isso com operadoras pequenas. O resseguro na saúde não é algo ainda em escala suficiente para atender, mas em outros setores isso acaba acontecendo, então pode ser algo que direcione, mas o efeito para operadoras pequenas é sempre maior. Bom, em resumo, gostaria de agradecer a todos aqui pela participação. Esse evento ficará também no nosso podcast para compartilhamento. Peço que compartilhe as informações com os nossos colegas do mercado. E agradeço a toda a nossa equipe que preparou esse evento, ao Fernando, nossa área de marketing, nossa área de research, que desenvolveu os materiais. E desejo a todos um bom 2025, 2026 ainda melhor, e que o nosso setor de saúde possa se tornar cada vez mais fortalecido com a profissionalização e novas decisões e melhores decisões de investimento. Um grande abraço a todos.